Olá, sou o Ângelo Sastre e vamos voltar agora ao próximo encontro focado nas ferramentas no ambientes digitais. Vamos começar a ver agora, a gente viu nos encontros anteriores o cenário do que era a internet ou como que foi a evolução da internet nos últimos anos, desde a sua concepção, de a sua criação, até chegar ao patamar que nós conhecemos hoje ou do qual nós vivenciamos hoje de uma forma mais intensa. A partir do encontro de hoje, vamos começar a refletir um pouquinho ou conhecer um pouquinho mais de como que toda essa tecnologia está contribuindo ou construindo o que vamos chamar aí do marketing digital, ou essas ferramentas, que são utilizadas dentro desse universo digital. O marketing entra na era online a partir do momento em que a tecnologia e esses avanços vão permitindo que os profissionais da área de marketing ou que as estratégias de marketing consigam identificar prospects específicos. Quando a gente fala em prospects, eu estou falando de um público em potencial ou de um potencial cliente, um potencial consumidor para o meu tipo de negócio. Para que eu consiga identificar prospects específicos, o que eu vou estar trabalhando? Eu vou estar direcionando tanto produtos como serviços para grupos específicos. Quando a gente pensa num marketing tradicional ou de décadas passadas, nós tínhamos um trabalho junto a um público de massa, vamos chamar assim, um público mais homogêneo, onde eu procurava atingir um número de pessoas em torno de um interesse. Ou pegava um interesse em comum e buscava atrair pessoas para que se identificassem ou tivessem algum tipo de intencionalidade junto a esse grande área, esse grande produto ou serviço. Hoje o caminho é o inverso. Nós vamos procurar atender grupos específicos, do qual vamos chamar de nichos de mercado. Então vão ser grupos pontuais, onde quanto mais específico eu for, maior vai ser a minha penetração junto a esses públicos ou que eu vou estar encontrando os meus prospects específicos. Como que eu consigo fazer isso dentro do marketing? O primeiro ponto é conhecer como que essas ações ou como que isso vai se dar. Um dos primeiros estratégias utilizadas, ferramentas utilizadas, é o que a gente vai estar chamando do narrowcasting, que vão ser mensagens, tanto de vídeo como de áudio, bastante específicos. Vão ser vídeos pontuais, são tutoriais, podem ser orientações que a gente passa para o consumidor, ou mesmo podcasts, que são pequenas gravações disponibilizadas para esses meus clientes em potencial, onde eu passo a agregar um valor junto à minha marca ou junto à minha empresa. Eu vou ter também o que a gente vai chamar dos list service, que vão ser os mailings ou as listas de contato, onde as pessoas vão se cadastrar de uma forma bastante efetiva e a partir dali, então, eu começo a manusear ou a monitorar e abastecer elas frequentemente com informações que as demonstraram ou apontaram em algum momento serem de seu interesse. Eu vou criar também as discussões de grupo, ou discussion groups, que seriam fóruns ou grupos de discussão envolvendo um tema específico. Por exemplo, o Walmart criou, na década passada, uma estratégia onde se criou no seu site um grupo de mães, e onde as pessoas discutiam problemas em comum, de como manter a casa, como cuidar do filho, da alimentação, pequenas estratégias domésticas, e isso favoreceu a marca Walmart junto a essas mulheres que passaram a ver ele como um facilitador ou alguém que entendeu os problemas em comum e deu uma solução. Tem a questão mais tradicional, que são os banner advertising, que seriam a sua publicidade online, São aqueles banners tradicionais que ficam no topo ou nas laterais dos sites, Hoje muitas
ferramentas, inclusive, bloqueiam esse tipo de coisa, mas ainda é utilizado, ainda é possível se trabalhar com isso, mas ainda é uma ferramenta muito próxima à publicidade tradicional e, com o passar do tempo, vai tendo uma eficácia mais questionada, né? Ou com menos resultados, mas que é importante considerar em alguns momentos que isso também pode ser utilizado, isso pode trazer resultados, desde que seja feito de uma maneira adequada. E temos ainda, né, os releases online, os press releases online, que são informações destinadas a grupos específicos da imprensa, onde eu passo a criar um canal de comunicação da minha empresa junto a formadores de opinião. Essas ferramentas, na verdade, são adaptações de práticas já utilizadas de uma forma mais tradicional, que eu fui transportar isso, que eu fiz uma transposição para uma forma digitalizada. Então, aqui em termos de estratégia, nesse primeiro momento, a gente não vai ter nada assim de muito inovador, de muito novo, a não ser o formato. Mas é importante pensar que quando eu passo essa trajetória, né, essa transição do marketing tradicional para o marketing online, num primeiro momento, são feitas ferramentas adaptadas a essa nova realidade. Assim como também os webinários, né, ou as conferências que antigamente eram feitas em locais físicos, hoje eu posso transmitir isso de uma forma online e atingir um público muito maior, de uma forma muito mais eficaz. Uma outra ferramenta, uma outra realidade do marketing online é o e-commerce, né? Ou seja, o comércio eletrônico, o comércio online, que está criando novas formas de negociação. Por exemplo, hoje nós temos no Facebook o Marketplace, nós temos várias empresas que mantêm parceiros comerciais também oferecendo produtos e serviços dentro de uma plataforma já consolidada, como por exemplo uma rede do Shoptime, ou uma Americanas, uma Submarino, a própria Amazon, onde eu consigo criar vendas, né, de produtos ou de serviços, ou mesmo transferências de algum tipo de fundo, de uma forma muito eficaz e muito rápida. Então é importante pensar que o e-commerce ele acaba atuando de várias formas, não só como uma plataforma de venda, mas principalmente como uma forma de transmissão sobre redes, tá? Ou seja, eu consigo criar uma série de mecanismos, entre elas de informação, de comportamento, de tendências, por meio de plataformas de rede, e aí criar formas de venda mais eficientes ou formas de venda de uma maneira mais direcionada, mais proativa junto aos meus clientes também. O e-commerce, dentro dessa nova proposta, de não ser só uma tenda virtual, só uma loja virtual, ele também acaba incluindo outros tipos de ferramentas, como por exemplo, a questão da troca de documentos online, né? Ou seja, eu posso criar plataformas que vão permitir, por exemplo, a criação de cadastros ou a checagem de informações cadastrais para avaliar, por exemplo, formas de financiamento ou contratação de serviços específicos que possam exigir, como por exemplo a questão de vistoria para seguros, a contratação de financiamentos de maior volume financeiro ou até mesmo a venda de produtos de maior valor aquisitivo. Então a gente consegue criar mecanismos, né, ou plataformas específicas que me permitam essa troca de documentos. Eu posso pensar em transferências de arquivo, então por exemplo eu posso fazer algum tipo de encomenda ou de customização para que eu tenha um produto mais específico ou uma percepção de exclusividade que eu ofereço. Então, por exemplo, uma coisa mais básica, eu tenho uma confecção onde eu permito que o meu cliente estampe, né, o desenho que ele achar adequado, a frase que ele achar adequada em uma camiseta, por exemplo. Então ele me passa essa imagem, me passa esse arquivo e eu vou produzir para ele aquele material, aquele produto de acordo com o seu desejo, com a sua necessidade. Ou ainda, de repente, eu criar um quadro onde ele me encaminha uma imagem, uma foto base e eu vou produzir aqui de forma artística, da forma que ficar mais adequado ou que é desejada por esse cliente. Eu posso pensar também na questão dos fax broadcasting,
que vão ser formas de mailing online, ou seja, eu crio grupos de contato, onde eu também consigo, assim, por meio do meu mailing list, que eu estou mandando comunicados propriamente dito, eu vou criar grupos que vão ter acesso específico ou que vão acessar em algum momento, de acordo com deles, informações específicas que sejam do seu interesse. Então eu também consigo permitir esse tipo de acesso para consultas, para verificações, para buscas de informações adicionais. É possível desenvolver vídeos conferências também, que seria um contato direto, um contato já instantâneo junto ao meu público-alvo para agregar valor para algum produto ou mesmo para oferecer serviços pontuais que possam ser necessários, como de repente videoaulas, treinamentos, consultas específicas de algum serviço mais burocrático, de um serviço mais pontual. E vou ter ainda o workflow, que é algo muito presente, por exemplo, nessa tendência da indústria 4.0, que seria a automatização de processos, ou seja, criar ferramentas que vão permitir uma maior eficácia de controle ou de monitoramento de resultados por meio de sistemas tecnológicos, sistemas de produção, e isso vai me trazer um benefício maior, não só no acompanhamento por parte do cliente, por exemplo, o rastreamento de um pedido feito, como também pode ser uma linha de produção de uma empresa ou mesmo uma empresa logística na reposição desse material num contato entre o banco de dados, entre a empresa fornecedora e a empresa revendedora, onde de algum momento conversam entre si, e como vai reduzindo o estoque na empresa revendedora, eu já aciono um alarme para que seja feito um novo pedido automaticamente ou entregue num prazo menor para que não haja falta desse produto. Então eu tenho que pensar que todas essas estratégias que de alguma forma eu posso estar adaptando ou gerando novas demandas do ambiente tradicional para o ambiente tecnológico, para esse ambiente virtual, será online, como estão chamando, vão sempre estar envolvendo atividades que vão estar me favorecendo ou permitindo a criação de bens ou de serviços que, da mesma forma que o tradicional, vai sempre estar buscando atender desejos ou necessidade do meu consumidor. Por que é importante te ressaltar essa questão do marketing tradicional, que é suprir uma demanda que atenda à necessidade ou que atinja, que proporcione o alcance do desejo do consumidor? As empresas estão sempre focadas no seu consumidor. Quanto mais eu conseguir atingir esse propósito, maior vai ser a potencialidade e a eficácia daquilo que eu estou sugerindo, o que eu estou oferecendo. Seguindo essa lógica ainda do marketing na era online, o que a gente percebe? Os recursos de marketing utilizado, ou as formas como esses recursos são utilizados, vão ser as ferramentas necessárias ou adequadas que me permitam atingir os meus objetivos. Então a pergunta muito comum é: quais são as ferramentas mais eficazes que eu tenho no marketing online? Ou quais são as ferramentas que vão me dar maior probabilidade de atingir resultados? Ou ainda, quais são as ferramentas mais adequadas dentro desse canal do marketing online, ou dos canais do marketing online? A pergunta sempre vai ser ao contrário disso. Não quais são, mas o que eu pretendo alcançar. Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha meta? E a partir daí eu pensar, o que eu preciso para alcançar isso? Aí eu consigo identificar essas ferramentas. Um erro muito comum é fazer o caminho inverso. É pegar uma ferramenta e tentar adaptar ela dentro da minha realidade. Isso seria algo muito parecido como eu pegar uma situação qualquer e tentar implementar a minha necessidade dentro dessa situação. Vamos pensar, por exemplo, eu tenho um sapato de um tamanho específico e eu não vou tentar perguntar em qual pé que esse sapato cabe ou para qual finalidade que ele me serviria. Eu tento colocar lá um pé às vezes maior ou tento fazer uma atividade que não é compatível com aquele material
isso vai me dar um resultado totalmente distorcido. As ferramentas de marketing online é a mesma coisa. Eu tenho que pensar primeiro o que eu quero alcançar e depois pensar em qual ferramenta que se adequa à minha necessidade. E não ao contrário, pensar na ferramenta para depois ver como que ela pode se adequar à minha necessidade. Então, por meio disso, eu tenho, por exemplo, alguns avatares que eu posso estar utilizando, né? Ou seriam aqueles símbolos que eu posso estar utilizando, como, por exemplo, criar personagens virtuais para estar me relacionando. Um exemplo bastante claro disso, por exemplo, é a Magalu, né, Magazine Luiza, né, que tem uma moça virtual que fala com seus clientes e criou, né, aquela harmonia entre, visualmente falando, né, entre a rede de Magazine Luiza e os seus clientes, ou ainda a Siri da Apple, que é aquela voz que te faz uma série de perguntas ou que a gente busca informações, ela responde de uma forma instantânea, né, que são os robots que a gente está usando. Então são sempre essa sensação de contato imediato por meio de um sistema tecnológico. Ou ainda criar as ferramentas que estão disponíveis no ambiente virtual, como a internet, né, o www, por meio de sites ou de blogs ou de canais específicos que podem ser acessados no momento que o meu usuário deseje ou tenha disponibilidade para isso. Quais são os recursos que eu posso explorar dentro desse meu e-marketing ou desse meu marketing eletrônico? Primeiro, devo sempre pensar em websites interativos. Esquece essa visão de sites ou de portais estáticos. Hoje eu preciso ter algo com mobilidade, eu tenho que ter algo que se projete nos diferentes tipos de dispositivos, tablets, smartphones, tela de computador, enfim. E então eu tenho que pensar aonde que está o meu público, o que ele acessa. E a partir daí criar então estratégias que vão se adequar a essa nova realidade. Por exemplo, smartphones hoje são os aplicativos, né, são os dispositivos mais utilizados para acessar a internet. Então vou criar muitas coisas que se adequem à realidade disso. Então textos menores, ou mais vídeo, ou mais imagem, mas sempre pensando no formato da mobilidade e das condições técnicas que esses canais me permitem. Pensar em agentes de compra, ou seja, em aonde que vai ser o canal de busca para concretizar essa compra por parte do consumidor. Ele vê isso em shoppings virtuais, ele quer indicação em produções de conteúdo, ele vai querer ações e merchandising por meio de vídeos ou por meio de jogos virtuais. Como que eu estou acessando esse meu novo consumidor? Pensar em shoppings online ou em cybershops é onde eu consigo agregar, por exemplo, os marketplaces que a gente voltou a falar no encontro passado, onde eu consigo agregar valor oferecendo vários produtos dentro de um mesmo recurso, já que o meu cliente pode estar buscando uma série de conveniência, ele não quer ficar buscando, ele quer tudo no mesmo ambiente. Então, de repente, explorar isso, como por exemplo acontece com os farejadores da vida, o Mercado Livre, o Bom de Faro e portais assim semelhantes. Pensar sempre em informação sob demanda, né? É onde eu consigo trabalhar principalmente com pesquisas junto a esses consumidores ou de acordo com o comportamento desses consumidores dentro dos ambientes virtuais. Isso também acaba me criando estratégias ou facilitando estratégias para conseguir ter uma maior eficiência junto a atingir ou a influenciar, né, o poder de consumo desse meu público. E ainda não podemos esquecer ou podemos ignorar a questão de materiais de apoio, como CDs e DVDs em apresentações multimídias, já que em muitos mercados a internet ou o acesso online ainda sofre algum tipo de restrição ou pode sofrer algum tipo de restrição. Então eu conseguiria suprir essas necessidades por meio desse material físico online. Parece algo ultrapassado isso, mas se nós pensarmos que no Brasil hoje nós temos uma população em torno de 230 milhões de pessoas
e apenas metade disso tem acesso diário à internet, eu tenho um grande potencial de público em regiões específicas que poderiam se beneficiar por meio de um CD ou de um DVD. Por isso que é importante conhecer meu público e principalmente conhecer o seu comportamento. Dentro disso, o que é importante a gente estar pensando? Eu vou criar estratégias ou eu vou estar explorando esse meu marketing online dentro de alguns tipos de situação. Primeiro deles é entendendo como que funciona essas novas plataformas online ou como que funcionam esses novos recursos disponíveis ou que me permitam criar situações no universo digital. A partir daí, eu começo a buscar quais que são as características ou quais que vão ser, né, os comportamentos necessários ou desejados dos meus usuários dentro desses ambientes. Então, por exemplo, quando a gente fala em sites mais interativos, eu estou pensando em ambientes mais amigáveis, ambientes mais intuitivos, aonde o meu público em potencial, esse usuário que vai fazer parte disso, consiga contemplar o que ele busca, mesmo tendo níveis de interação pequenos, né? Ou que ele não seja tão familiarizado com esse ambiente, mas que consiga achar de uma forma bastante acessível aquilo que ele busca. Mais do que isso, pensar em criar soluções. Por exemplo, é muito comum quando você agrega valores, né, por meio de indicações ou de apresentação de soluções para o seu usuário, utilizando, por exemplo, bancos de dados. Tem lojas que vão criando todas as informações do que você pesquisou, a partir daí eles vão criando o seu perfil, vão percebendo informações que indiquem quais são as suas preferências e a partir daí vão te fazendo sugestões de produtos ou de características similares ao que você busca com bastante frequência que possam te auxiliar na busca desses produtos com mais clareza ou com mais agilidade. Isso que vai ser então os sites interativos. Um caso bastante comum, por exemplo, podem fazer teste em casa, para ver como isso funciona. Você procura no Google, por exemplo, tênis para caminhada. E vai aparecer várias soluções, várias lojas, vários tipos de informações a respeito. A hora que você abre o Facebook, por exemplo, você passa a ter um monte de links patrocinados te oferecendo tênis para caminhada. Ou seja, o sistema, né, acabou fazendo essa relação de que você tem interesse naquele tênis para caminhada, então ele está te oferecendo, olha, aqui você pode achar, aqui tem um novo modelo. Isso é uma forma de sites ou de web interativa. Os agentes de compra e os cybershops, eles vão ter já uma probabilidade, né, uma proposta muito mais de conveniência, aonde eu consiga fazer com que esse meu consumidor em potencial tenha menos trabalho ou precise procurar em menos espaços aquilo que ele busca de alguma maneira. Então é onde eu vou estar agregando várias possibilidades ou aonde eu consiga reunir o máximo de possibilidades para que esse meu público não vá atrás de outros canais ou que ele não vá fazendo uma pesquisa mais ampla e fuja do meu ambiente virtual. Então, se eu consigo trabalhar com parceiros ou oferecer uma diversidade maior para esse meu público, eu estou atuando nessa questão dos agentes de compra. Quando eu falo em cybershop ou cybershopping, é quando eu começo a reunir vários fornecedores, né, ou disponibilizar várias fontes de produtos ou de serviços no mesmo ambiente, de uma forma que a pesquisa seja feita internamente ali, ou que a referência principal pela busca desse meu cliente acabe ocorrendo naquele mesmo local. Ao pensar na questão das informações sobre demanda, é importante pensar que no ambiente digital, tudo que é feito fica registrado. Eu consigo obter uma fonte de informação muito grande
de uma forma muito elaborada se eu souber fazer a mineração desses dados ou se eu souber fazer a organização desses dados de uma maneira que satisfaça a minha necessidade ou que possa atender a necessidade de outros clientes ou de outros parceiros. Quando a gente fala sobre demanda, o que é importante pensar? Antes de eu pensar em quais são as informações disponíveis, é eu saber fazer a interpretação ou eu saber fazer a pergunta correta sobre aquilo. Então, muitas informações não vão estar estruturadas de uma forma clara. Eu vou ter que estar relacionando mais de um dado para obter aquela informação. Então, por exemplo, eu posso linkar o horário de consumo com o perfil de idade, com o valor do ticket médio, ou seja, o valor financeiro disponibilizado em média para a compra ou para o acesso a algum tipo de serviço. E aí eu consigo construir a informação de que tal produto ele é mais fácil de ser comercializado em tal horário, ou se eu estiver fazendo uma promoção desse produto, a divulgação em tal horário, eu vou conseguir atingir esse público mais qualificado, que é um público que se identifica por meio da faixa etária, ou por meio da renda, ou por meio do tipo de produto que é procurado em horários mais específicos. Eu posso, de repente, pegar regiões geográficas onde algum produto tem um aceite maior, ou ele não tenha tanto a procura por aqui, então não adianta eu investir ali, que vai ser um resultado um tanto quanto desorientado. Então, as informações por demanda, a gente está buscando atender essas dúvidas, né? Ou a reorganizar, reorientar eventuais ações que eu posso estar implementando de uma maneira muito mais eficiente. Quando eu penso em apresentações multimídia e recuo a dispositivos como o CD e DVD, a minha proposta ou a minha estratégia principalmente é atingir um público offline. Talvez esse público offline seja um público que tenha uma grande demanda também reprimida, que tenha também um grande potencial de consumo, que tenha uma qualificação muito grande, mas que ele não tem acesso por questões meramente técnicas. Então existem algumas regiões geográficas, algumas situações que eles têm um poder de consumo tão grande e por questões culturais ou de conhecimento, até questões mesmo de oferta técnica para conexões de rede com maior velocidade ou com maior demanda de conexão, ele não consiga acessar algum tipo de site, algum tipo de conteúdo disponibilizado digitalmente. Eu posso então estar criando estratégias ou ferramentas após realmente identificar quais são esses recursos, né, esses públicos pontuais, e ofertar isso por meio de CDs ou de DVDs, ou ainda oferecer isso em forma de brinde para que a pessoa consiga ter um repositório físico desse conteúdo, aonde ela possa estar consultando com mais eficiência ou com mais agilidade sempre que lhe for necessário ou sempre que for preciso. Então, por exemplo, programas que precisem fazer download, ela não precisa ter que baixar esse conteúdo para poder implementar, ela pode fazer a instalação via um CD ou via um DVD, de repente alguma coleção de vídeos tutoriais ou de informações que a pessoa está ali, ou ainda criar ambientes virtuais interativos, né, que eu possa estar implementando de uma forma sem precisar da conexão imediata. São ainda recursos que eu não posso menosprezar, justamente pelo que a gente falou anteriormente, de que metade da população brasileira praticamente não possui ainda acesso à internet ou uma conexão adequada à internet. Então, as minhas ações também, considerando o perfil do público, pode ainda ser bastante eficiente se eu levar em consideração outros recursos, talvez não tão utilizados nas grandes capitais, nos grandes centros, nas partes mais desenvolvidas, mas que me geram também o mesmo efeito de uma forma muito mais abrangente. Então, recapitulando o encontro de hoje, o que é importante a gente pensar? O marketing digital se apropria dessas facilidades que são oferecidas pelo ambiente digital,
me permite conhecer melhor o meu perfil e principalmente aplicar de uma forma mais eficiente aquilo que eu estou buscando, explorando todo esse universo online. Você pode ter mais informações sobre esse conteúdo na apostila disponibilizada na plataforma do curso ou nos livros que estão à disposição na nossa biblioteca online na área do curso do aluno. Até o próximo encontro.